Shazam! Com a força de Hércules, com a velocidade de Mercúrio, com a sabedoria de Salomão, com a coragem de Aquiles, com o vigor de Atlas e o poder de Zeus, e com toda a sua alegria, Shazam! Fala galera, aqui é a Aline do canal Tata Hits. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o filme do Shazam. Foi um filme que eu fui assistir nos cinemas e vou falar aqui pra vocês o que eu achei do filme. Eu gostei muito do filme, é um filme muito legal, é muito divertido, você dá risada o tempo inteiro. E eu também achei que foi uma história muito bonita, assim, porque no caso ele conta a vida do Billy, né? Que é não é uma vida meio triste. Então eu vou contar pra vocês agora o que eu achei. Cuidado com esse vídeo, se você não assistiu, esse vídeo contém spoilers. A primeira coisa que eu vou falar aqui agora é de como começa o filme. O filme começa contando a história mais ou menos do vilão, de como o Dr. Sylvana virou um vilão. Ele é uma criança que sempre foi rejeitada pela família, sempre diminuída, assim, você não vale nada, você não sabe, você só prejudica a família e tal. E ele tá numa viagem com o pai e com o irmão, e no caso ele é teletransportado para onde o mago que vai transferir os poderes do Shazam para ele, mas antes disso ele precisa passar por um teste. E neste lugar tem uma esfera que contém todos os 7 pecados capitais, que o mago protege essa esfera para os 7 pecados capitais não se espalharem pelo mundo. E no caso ele precisa passar nesse teste, ele não pode ser atraído pela esfera. Só que os 7 pecados ficam atraindo ele. Olha, você vai ter tudo que você quiser, tudo, não sei o que, você vai ter poder, você vai poder mostrar para sua família o que você realmente é e tal. E ele vai sendo atraído pela esfera. Quando ele quase vai pegar a esfera, o mago lança um choque nele. Não, você não é digno. E você não é digno do poder de Shazam. E ele volta pro carro, é teletransportado pro carro novamente. E quando ele volta ali ao normal, ele começa a gritar: não, eu posso, e não sei o que, eu posso. E o pai e o irmão começam a brigar com ele: nossa, por que você tá gritando? Você tá louco, e não sei o que, não sei o que. E eles acabam sofrendo um acidente, e o pai e o irmão colocam a culpa nele, certo? Então ele carregou essa raiva dele a vida inteira, de que no caso ele é digno dos poderes, entendeu? E também o que ajudou bastante foi a família ter sempre diminuído ele, né? E é uma cena meio... A cena do acidente é meio assim... Eu achei meio estranha, sabe? Porque quando ele sofre o acidente, toca uma música meio sombria, assim, né? E dá um pouco de dó, assim, do vilão, né? Mas é uma coisa que precisa ser... que acontece na vida real mesmo, que as famílias desestruturadas... quando a criança tem uma família desestruturada, no futuro ela pode cometer alguma coisa que não vai fazer bem para a sociedade. E o Billy, agora voltando pro outro lado do filme, o Billy Batson, ele sempre, a infância dele inteira, ele sempre passou procurando a mãe dele, certo? Então ele fazia de tudo para conseguir descobrir onde a mãe estava. Por quê? Porque quando ele era criança, ele e a mãe dele estavam passeando no parque de diversões e ele acabou se perdendo da mãe. E ele se perde da mãe, procura os policiais, e só que a mãe, ele não encontra mais a mãe, eles não se encontram.
Então, durante todo esse tempo, ele vai passando em lares de acolhimento, só que ele sempre foge. E ele sempre foge, e o objetivo da infância dele inteira é encontrar a mãe. Só que ele nunca conseguiu encontrá-la. Depois de um determinado tempo que ele sempre fugindo dos lares de acolhimento e tal, ele encontra um outro lar de acolhimento, que tem um pai, uma mãe e várias crianças. E ele também meio receoso, sempre meio receoso, olhando assim, já decidindo fugir, né? Só que quando ele é teletransportado para onde tá o mago, certo? E o mago passa esse poder para ele. E ele meio que não acredita. Nossa, o que você tá falando? Ele meio que tira com o mago. Não, você não é real. Eu só quero descer na estação. E não sei o quê. Porque ele entra no metrô e aí começam a aparecer as imagens e ele é teletransportado para lá. E o mago acaba passando o poder dele para o Billy. E quando ele volta para casa, ele fala com o Fred, que era o irmão adotivo dele, que, que era uma pessoa com que ele mais conversava, ou tentava conversar assim, vamos dizer. Que ele sabia que era a única pessoa que podia ajudá-lo. E aí ele começa a se descobrir, né? Nossa, o que eu faço? Eu sei voar, velocidade, força, não sei o que e tal. E aí começa uma grande amizade entre eles. Só que, com o Billy percebendo os poderes dele, ele não leva muito a sério. Para ele, aqueles poderes é uma maneira dele conseguir uma maneira de viver, uma maneira de conseguir dinheiro para poder fazer o que ele precisa, certo? Ele ainda não conseguiu descobrir, no caso, o dever que ele tem, que ele recebeu com aqueles poderes. E isso vai contando ao longo da história. Bom, o Dr. Silvana, como eu já disse para vocês, ele ficou a vida inteira dele procurando como voltar para onde o mago estava, para onde o mago e os sete pecados capitais estavam. Então ele passou a vida inteira procurando. E durante todo esse tempo, várias pessoas foram teletransportadas para lá, mas nenhuma foi digna. Então, ele sempre ficou estudando os símbolos que apareciam. Quando as pessoas iam ser teletransportadas, apareciam vários símbolos. E ele ficou estudando esses símbolos. Tanto que chega uma hora que ele consegue descobrir. Ele descobre que os mesmos símbolos eles se repetem 7 vezes antes da pessoa ser teletransportada. E ele consegue. Quando ele consegue ser teletransportado, ele volta, ele vai para onde o mago e os 7 pecados capitais estão, e ele pega a esfera, e no caso a esfera vai pro olho dele, e os 7 pecados capitais também vão para ele, então ficam dentro dele. Os 7 pecados capitais encontraram, vamos dizer, eles dizem que encontraram um campeão, que é onde a maneira deles irem para o mundo através de uma pessoa. E eles dão um soco no mago, e o mago vai lá para trás, e o mago precisa correr para conseguir encontrar um campeão. E depois que o Dr. Silvana consegue todos os poderes, ele se vinga do irmão e do pai. É uma cena bem assim, bem estranha mesmo, assim, né? Que ele se vinga do irmão, ele joga o irmão assim, eles estão num prédio, numa reunião, ele joga o irmão do prédio, o irmão cai lá e é bem essa. Ele consegue se vingar do pai e do irmão. Ele tinha muita raiva acumulada, né? E ele conseguiu se vingar. Os poderes que foram passados pro Shazam, pro Billy, foram os poderes de Atlas, que seria o vigor, Zeus, o poder, a força de Hércules, a velocidade de Mercúrio, a sabedoria de Salomão e a coragem de Aquiles. Então ele tem todos esses poderes. E no decorrer do tempo, ele vai descobrindo cada poder que ele tem.
O Billy e o Fred, eles começam a fazer vídeos do Shazam com os poderes que ele tem. Então, por exemplo, força, aí ele, no caso, ele bate numa coluna, e aí check, você tem força. Super velocidade, aí eles começam a fazer esses vídeos e colocar no YouTube. E tem um alto índice de visualizações. E eles ainda não têm um nome, né? Eles dão o nome de Capitão Dedo Faísca, né? Muito diferente e muito engraçado. Tem um dos testes ainda que ele faz que o Billy como Shazam, entra dentro de uma caixa, né? E o Fred vem e bota fogo nessa caixa pra ver se ele é anti-chamas. E é muito engraçado, que aí ele não é e ele sai da caixa assim, tipo, ai, 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 ai. É muito engraçado essa parte também. E, a história é mais ou menos ele. Até ele descobrir o dever dele como um super-herói, o poder que foi dado a ele faz umas coisas assim meio fora de controle, né? Meio sem noção. Até quando o Dr. Silvana aparece, aí que ele começa a perceber, não, ele é o vilão, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, né? E tanto que ele não acredita que ele consegue voar, e até que o Dr. Silvana joga ele, lá, ele sobe com ele bem pra cima, e depois joga ele, e ele fica, qual é a mão, Superman, qual é a mão, qual é a mão? É uma parte engraçada mesmo, que ele tá caindo, e quando quase ele chega caindo, né, ele começa a flutuar, né? E aí ele descobre que realmente ele voa, certo? E antes disso ele tinha brigado com o Fred, né? Porque o Fred tava ali, nossa, olha o que você tá fazendo, você tem vários poderes, e você tá agindo feito um bobo, eu fico buscando atenção, e não sei o que, não sei o que, e eles estavam... não estavam num momento bom ali, né? Depois de ele ter lutado com o Dr. Silvana, ele percebeu que ele não estava conseguindo vencer o Dr. Silvana. Então ele grita Shazam e volta a ser o Billy novamente e se infiltra no meio da multidão. Só que o Dr. Silvana, ele vê o Fred na TV conversando, no caso com o Shazam, e aí ele captura o Fred. E durante esse tempo, o Billy tá indo pra casa e quando ele chega em casa, os outros irmãos dele, descobrem onde a mãe dele está. E falam pra ele, olha, você nunca encontrou sua mãe porque você estava procurando ela com um nome de solteira. E ela mora 2 quadras daqui. Então ele vai correndo e para tentar encontrar a mãe dele. Tanto que os pais adotivos saem correndo atrás dele também de carro. Quando o Billy encontra a mãe, ele encontra a mãe e fala, olha, sou eu, Billy, né, e tal. E aí ela explica para ele o que aconteceu. O que aconteceu foi que quando ele se perdeu dela, ela foi atrás dele, mas ela viu ele com os policiais, mas ela pensou, não, eles podem cuidar melhor dele do que eu. E foi embora, e deixou ele com os policiais. E nunca foi atrás dele também, porque achava que sempre outras pessoas poderiam ser capazes de cuidar melhor dele do que ela. E ele fala, olha, eu tô de volta, né, não sei o que, e ela diz, bom, eu não tô num bom momento, então, entendeu? Foi uma parte que eu fiquei assim, o quê? Você não vai voltar com seu filho? Não vai abraçar ele, ficar com ele, falar pra ele voltar a morar com você, nada? Entendeu? Aí foi bem triste, assim, né? E quando ela era criança, nesse mesmo parque de diversões, ela deu um chaveiro pra ele de bússola, que é o que ela tinha ganhado no jogo. E deu pra ele, né? E aí ele devolve pra ela, toma pra você, porque talvez você encontre o seu caminho melhor que eu. E eu vou voltar pra minha família de verdade. E ele vai embora e foi isso. Tipo, ela não aceitou ele mais. Meio que não aceitou. Tipo, não posso fazer nada por você agora. Você voltou, mas não posso fazer nada. E quando ele tá indo embora, o celular toca, é o Dr. Silvana falando pra ele ir pra casa. Então ele vai como Shazam e o Dr. Silvana tá na casa dele com todos os irmãos.
Porque ele já tinha pego o Fred, né? E o Fred teve que falar onde tava, né? Ele foi pra casa, pegou todos os irmãos, certo? E aí começa a luta entre eles, né? Eles vão pro... Dr. Silvana, no caso, abre o portal lá pra poder ir aonde tem o mago e os sete... Onde tinha o mago e os 7 pecados capitais. E... pro Shazam poder transferir os poderes dele pra ele, certo? Mas o Shazam não faz isso. O Shazam vai sozinho, só que os irmãos vão atrás, né? Tipo assim, não, a gente vamos lá ajudar, né? E só que naquela correria toda eles conseguem, o Shazam ainda consegue dar um soco no Dr. Silvana, pro Dr. Silvana joga ele pra longe e eles saem correndo. Saem correndo. Tanto que eles conseguem ser teletransportados pra um parque de diversões. E lá começa a batalha, né? Lá começa a batalha. E nesse momento eles descobrem que o Dr. Silvana é muito forte. Quando ele tá com os 7 pecados capitais dentro dele, ele é muito forte. Tanto que quando eles estão lá no lugar onde os 7 pecados capitais e o mago ficavam, ele tira todos os 7 pecados capitais, saem dele. E eu não lembro agora se é o Fred. O Fred taca nele o Batman, né, de metal que eles têm, taca na cabeça dele e sangra. Então eles descobrem que o Dr. Silvana, sem os 7 pecados dentro dele, ele é fraco, ele é um ser humano normal. E o que o Shazam faz? O Shazam pega o cajado e diz para todo mundo pegar no cajado e fala Shazam. No caso, ele transfere todos os poderes para todo mundo. Então ficam todos os irmãos com os poderes, certo? E cada um luta com um. Aí são 6 no caso. E só que dentro do Dr. Silvana ainda ficou inveja. E aí o Shazam, bem esperto, né, ficou provocando ele. Ah, você não... É a inveja e não sei o que. Ficou provocando a inveja. Tanto que a inveja sai. A inveja sai do Dr. Silvana. O Dr. Silvana vira uma pessoa normal. E aí o Billy vira... o Shazam vira o Billy novamente. E ele consegue salvar o Dr. Silvana, que o Dr. Silvana já tá sem os 7 pecados capitais. E consegue salvar o Dr. Silvana, porque o Dr. Silvana tava quase caindo no prédio, certo? Ele tira a esfera do Dr. Silvana e coloca todos os 7 pecados capitais ali novamente. E é muito engraçado que ele ainda brinca, assim, tipo... Oh, ai, eles o quê? Eu vou ter tudo, eu vou ter tudo. E aí os irmãos ficam todos... Não, Billy, não, Billy! E aí depois ele dá risada. Então é muito engraçado mesmo. E é uma parte que eu chorei no filme, nesse filme de super-heróis eu chorei, porque sempre a família fazia orações na hora do jantar. Todos deem as mãos, né? Eles faziam as mãos assim no meio da mesa, né? E nesse jantar, o Billy que fala, né? Todos deem as mãos, né? E ele faz a oração, obrigada por essa família, obrigada por essa comida. E foi muito bonito, sabe? E ele realmente agora conseguiu uma família de verdade, né? E a última cena do filme é o Fred na escola. Ele vai almoçar, ele senta na mesa, só que todas as pessoas que estavam na mesa com ele levantam. Então ele era praticamente sozinho. E daqui a pouco aparecem todos os irmãos sentam na mesa e o Billy como Shazam aparece. Fred Freeman, hoje eu vim almoçar com você, meu amigo, foi um cara que me ensinou a ter a amizade, não sei o quê, e aí senta junto com ele na mesa. E o Shazam fala, e eu convidei um amigo especial. E aí aparece o Superman. Então o Fred teve um almoço dos sonhos, né? Porque ele sempre almoçava sozinho. E agora ele teve um almoço dos sonhos com o Shazam, os irmãos e o Superman. Então foi muito legal mesmo. A cena pós-créditos
ficou meio obscura também, porque a gente não sabe que agora o Dr. Sylvana vai planejar, né? Se vai ter uma continuação, porque a lagarta que apareceu quando ele foi pela primeira vez ser transportado para onde estava o mago, apareceu na prisão onde ele estava, falando que eles iam conquistar o mundo e tal. Então ficou meio obscura essa parte e vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos capítulos. Então é isso aí, galera. Só lembrando agora, uma das coisas que eu gostei também é o ator, o Zachary Levi. Ele é um ator demais, eu gosto muito dele desde a série do Chuck. E ele caiu certinho, porque ele é um ator bem engraçado. Então, ele caiu bem certinho no papel. Gostei também do Cooper Andrews, que é o Jerry de The Walking Dead, como o pai a pai adotivo do Billy, e o Jack Dylan, que é o Ed, né, que faz o Ed em It é Coisa. Muito legal que, conforme os filmes vão passando, a gente vai conhecendo os atores. Então é isso aí, galera. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu, galera. Tchau, tchau!